Prontinho. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso terceiro encontro do nosso grupo de estudo sobre a direção do tratamento e os princípios do seu poder, de Jacques Lacan, presente nos escritos. É, o que eu pensei para hoje, não sei se vai funcionar, não sei como é que vai ser hoje, né? Hoje estamos com um público bem reduzido, acho que é do feriado, acredito eu. Acho engraçado que a gente começou com 21 pessoas, estamos em 5. O que eu pensei para hoje foi a gente pular um pouco assim as muitas críticas que Lacan faz aos outros analistas, porque, enfim, eu não tenho cacife para criticar Melanie Klein, Abraham, Ferenczi e Winnicott, né? Que ele se pormenoriza nessas críticas nesse capítulo. O que eu pensei para hoje foi a gente focar nas páginas 613, 14 e 15, onde ele vai, em algum grau, além de criticar, colocar como ele pensa a transferência. Eu senti que teve uma recepção positiva semana passada, quando a gente entrou na teoria do significante, a gente destrinchou alguns dos matemas e algoritmos de Lacan, né? E hoje, para falar de transferência, eu pensei da gente falar um pouco do algoritmo da transferência, né? Então, eu pensei em falar algumas coisas que não estão aqui no livro. E aí, se der, se, se a gente conseguir seguir bem, eu falaria também dos algoritmos da demanda e da fantasia e da questão da travessia da fantasia, que seria o final da análise. O que eu pensei para hoje foi isso. É, Queria perguntar a quem está presente aqui, quem conseguiu ler, se leu, o que achou, se quer puxar algum texto, se você tem alguma coisa a comentar sobre esse texto ou não. Eu li só o comecinho, mas achei tranquilo, assim. Agora eu tô achando super bacana a experiência de ler em grupo, assim, de trocar ideia, porque às vezes eu, Heloísa, né, e acho que meus colegas podem compartilhar desse sentimento. Você tá lendo aqui, o que Lacan tá dizendo aí, beleza, do nada, o que é que ele disse mesmo? Aí você tem que voltar tudo de novo, né? Sim. E aí, em conjunto, eu acho que você consegue coordenar um pouco melhor isso e ir sistematizando, né, as ideias. Mas alguém tem algum comentário sobre alguma parte do texto, o texto em si? Eu gosto de falar que Lacan não é um autor para ser lido, ele é para ser relido. E de preferência para ser relido em grupo, né? Que a gente vai compondo junto, né? É meio no esquema do análise, né? Uma análise é uma construção, então estudar Lacan também é uma construção, né? Tem a diferença também entre ler Lacan e estudar Lacan. Ler, você lê como livro normal, agora estudar, você vai passar um bom tempo num parágrafo. Tu falou do começo, tem um trecho do começo que eu acho que situa bem a crítica de Lacan à transferência nesses outros autores, né? Ele fala: fazer dela a sucessão ou a soma de sentimentos positivos ou negativos que o paciente volta a seu analista, né? Isso na página 608, né? No comecinho desse capítulo, né? Será que é mesmo efeito da relação com o analista que se manifesta no enamoramento primário observado no início do tratamento e na trama de satisfações que torna essa relação tão difícil de romper, quando a neurose de transferência parece ultrapassar seus meios propriamente analíticos? Como havemos de conceber, e lá embaixo, né, a subordinação dos fenômenos quando sua esfera é atravessada pelas fantasias que implicam abertamente a figura do analista, né? Então ele está criticando essa transferência que é calcada na dualidade, né? Então, acho que é muito kleiniana essa ideia. O analisante, o analista, as fantasias que o analisante tem no analista, isso participando da transferência, né? Essa ideia da identificação que o analisante tem com o analista, na psicanálise kleiniana, né? Isso seria vetor da transferência, então essa devoração desse objeto, esse objeto bom, por assim dizer, do analisante pelo analista, enfim, esses termos da psicanálise kleiniana que Lacan está criticando aqui. Eu queria pular para a página 613 já,
porque eu acho que tem poucos trechos que Lacan ele se coloca, né? Coloca o rolê dele. É muito, na minha leitura, pelo menos, é muito mais ele criticando esses outros autores, né? As escolas é, inglesas, principalmente, né? Que pegam ali a linha do Karl Abraham, que propõe a noção de objetos parciais, né? Então ele está criticando transferências calcadas na ideia de objetos parciais, né? Que na leitura dele são transferências, são análises que estão ali na dimensão do imaginário, do sentido, da certeza, nanana, e não estão na posição de se privilegiar, por assim dizer, o simbólico, que é a proposta dele. E aí, Lacan coloca. Deixa eu ver se eu consigo me. Peraí. E aí, eu vou falar principalmente desse trecho do ponto 6 na página 613. Ele fala: é preciso que haja ao menos três faces dessa pirâmide, ainda que de heresia, a que fecha o diedro aqui descrito na ânsia da concepção da transferência se esforça, por assim dizer, por lhe ajustar as bordas. Eu vou abrir aqui o quadro em branco do, do, do Zoom para tentar explicar assim visualmente, tentar entrar no algoritmo da transferência, o que é que ele quer dizer por a transferência tem que ter pelo menos três faces, né? É preciso que haja pelo menos três faces de uma pirâmide para que essa transferência aconteça, né? E a partir disso eu vou continuar e a gente vai se debruçar nas páginas 603 e 615. Aí eu vou pedir, quando abrir o quadro branco, que todo mundo deixe o mouse no canto do canto do computador, né, da tela. Porque se alguém mexer, vai mexer junto comigo e aí vai bagunçar as coisas. Ok? Vou abrir agora o quadro branco. Tá. A gente está no trecho. É preciso que haja ao menos três faces de uma pirâmide, né? Então, Lacan ele trabalha muito, né, dos seminários 1 ao seminário 22, essa noção de trindade, né? De três elementos. Então, temos o real simbólico imaginário, neurose, psicose, perversão. é, e outros termos triádicos aí que eu não vou lembrar agora, né? Quais são os três elementos que compõem uma transferência? Seriam o sujeito barrado, que é o sujeito, né, o nosso analisante, o, a transferência em si mesmo, é elemento da própria transferência, o objeto A, que a gente vai ver que é como se fosse o analista, enfim, são esses três elementos, né? Porque ele fala que a transferência ela é uma pirâmide, ela acontece a três. É, porque a noção tradicional de transferência seria do sujeito com o seu analisante, né? O seu analista, no caso. O analisante e o analista. Seria uma relação dual. Isso aqui é justamente o que Lacan vai colocar como o imaginário. A dimensão do sentido, da verdade, da certeza, né, das fantasias, por assim dizer. E não é essa dimensão que Lacan quer trabalhar, né? Ele quer trabalhar na dimensão do simbólico, na dimensão do duplo sentido, né? E ele também não quer uma análise, né? Um processo que seja calcado no eu-tu, né? Essa coisa do imaginário. Ele não quer que a relação em questão, como a gente viu nos encontros anteriores, seja, seja eu, o analisante, me relacionando com o analista, e o analista me diz o que eu tenho ou não, e eu me refiro ao analista para saber o que eu tenho ou não, né? A relação que importa, o jogo que importa, é do sujeito com seu próprio saber, é do sujeito com seu sujeito, do analista, do analisante, né, do paciente, com seu sujeito inconsciente, né? Então, se a gente fica nessa relação dual, né, desse sujeito e do analista, do eu outro, a gente está na dimensão do imaginário, né? A gente tem a tendência de criar uma análise calcada numa submissão de saber, né? Então, no atendimento da demanda, né? Então, o paciente se enuncia para uma outra pessoa que ele acredita que vai dizer o que ele tem, que vai dizer o que é que está acontecendo, que vai dar a ele o saber que ele quer, que ele acha que precisa, né? A produção de sentido vai ser nesse ponto, né?
cria-se essa relação senhor-escravo, né, que está em Hegel, essa relação mestre-aluno, por assim dizer, que é o que Lacan quer escapar. E aí, o analista, ele não está mais. Na psicanálise lacaniana, o que Lacan propõe nessa pirâmide é que o analista ele não esteja nessa relação eu-outro, né? Eu-outro no sentido de pequeno outro, uma pessoa e outra pessoa, né? Mas que, em outra instância, o que está acontecendo. Meu Deus do céu, como é ruim. Eu tô sem mouse, aí é horrível digitar coisa sem mouse. Em outra instância, o que está acontecendo, né? Eu vou colocar assim. Isso aqui é uma grandíssima, assim, enxugar o esquema L, né? Quem quiser estudar o esquema L, enfim, estude, é incrível, né? Em outra instância, na instância do simbólico, na instância do inconsciente, o que está acontecendo é um sujeito barrado se relacionando com um grande outro, né? Se relacionando com uma pessoa uma pessoa não, um significante, uma posição que ele acredita que vai lhe dizer o que ele tem que ser, como ele tem que ser, o que é que ele tem que fazer para melhorar, né? No entanto, Lacan ele propõe que nós não fique na posição de grande outro, mas na posição de objeto A. O objeto A seria o objeto causa de desejo. Eu vou explicar daqui a pouco, eu vou explicar daqui a bastante tempo, na verdade, porque o analista está nessa posição. Enfim, enxugando bastante seria isso aqui. Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Eu vou passar agora para a questão do algoritmo da transferência em si. É, Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente prosseguir? Não? Ok. Eu vou apagar aqui. Primeira vez que eu estou usando esse quadro, então, enfim, se eu fizer alguma coisa errada, tá, apaguei. Tá. Eu vou retomar o que seria, né, essa ideia de uma análise. A ideia de uma análise é a de um sujeito que se dirige, se enuncia, né, sua falta de saber, para um outro sujeito. O que a gente entende, né, nas relações imaginárias, na relação eu outro, o que acontece é isso. No entanto, o que Lacan coloca é o que está acontecendo de fato é uma outra coisa. A relação de fato é outra coisa. A transferência acontece em outra instância. Isso aqui não é o algoritmo da transferência, né? Isso aqui é a ideia tradicional que a gente tem de transferência, né? Que é como ele critica no começo, né? Ah, então são os afetos positivos ou negativos que eu tenho pelo meu analista, né? Nessa linha da psicanálise das relações objetais. Ou então, não, a transferência é um contexto onde eu repito os meus traumas e os meus conflitos edipianos, agora reatualizados na figura do analista, né? Uma noção mais freudiana, que vai para outro lugar. Para falar desse outro lugar para o qual ele vai, eu vou falar mais uma vez do Banquete de Platão, que Lacan ele cita no seminário 8 sobre a transferência, né? Aquela questão do agalma, por assim dizer, né? É, E ele cita algo que, salvo engano, não está no Banquete. Faz tempo que eu li o Banquete. Inclusive, quem quiser saber mais transferência, entender melhor, leia. O Banquete é incrível, né? Tem esse trecho do diálogo de Alcebiades e Sócrates, né? Na noção lacaniana, né, na leitura lacaniana, tem até uma arte que fala do banquete. Enfim, eu quero que vocês imaginem, né? Imaginem essa arte, que eu não vou botar aqui, porque eu não vou procurar. Não pensei nisso, que eu teria que trazer essa arte. Mas imaginem aí. Tem uma arte, né, que fala do banquete, onde Sócrates ele está segurando um objeto, né? Não dá para discernir que objeto é esse. E Alcebiades é essa pessoa que coloca Sócrates nesse lugar de sujeito suposto saber. Então, Sócrates é aquele que sabe muito, é aquele que vai tirar minhas dúvidas, é aquele que tem o saber, né? Então, essa coisa que Sócrates esconde é uma coisa que eu preciso ter também, né? Uma coisa que eu preciso saber também, por assim dizer, né? Então, Sócrates é o mestre, ele vai me ensinar, ele vai me dizer o que eu tenho, o que eu preciso, etc, 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 né? Que é o que a gente chama que é o que Lacan chama de agálma, né? Então, Sócrates, teoricamente, teria esse agálma, que é esse saber que o Alcebiades precisa, né? A gente sabe que Sócrates não tinha saber nenhum, por assim dizer, né? Como Sócrates mesmo postula, o saber que ele tem é que ele não sabe de nada, né? E o método socrático é que o sujeito, né? A pessoa que o interpela, o que ele interpela, cria seu próprio saber, né? Esse objeto que Sócrates segura, que está numa arte aí,
que fala do banquete, seria o que Lacan vai chamar aqui do lado. Aqui é o lado do analista, tá? Vou pegar esse rosa aqui. Aqui é o lado do analista. Oi, Vitória, tudo bem? Oi, boa noite. É, eu estou destrinchando aqui aos poucos o matema, o algoritmo da transferência, porque nesse trecho do direção do tratamento, Lacan ele fica xingando o Calabre, fica xingando Klein, Ferencz e Winnicott, eu não vou entrar nisso, né? Porque eu não tenho essa competência. Eu vou pedir para vocês deixarem o mouse no canto, assim, do computador, para não correr o risco da gente se atrapalhar aqui nessa louça, tá? Aqui é o lado do analista. Eu vou botar aqui como AM. Isso aqui, esse em rosa não está no algoritmo, tá? Sim, esse agalma, essa coisa que o Sócrates tem no banquete, é o que a gente vai chamar aqui nesse matema de significante qualquer. Então, o que é que leva um paciente a querer fazer análise com você? O que é que leva o paciente a colocar você no lugar de sujeito suposto saber? É um significante qualquer. Por exemplo, uma coisa que chega muito a mim na minha clínica, que é por eu ser sexólogo, por eu ter especialização em sexologia, por eu tratar casos relacionados a disfunções eréteis, disfunções sexuais e terapia de casal, enfim, as pessoas chegam até mim porque vê em mim esse significante qualquer do sexólogo. Mas o significante qualquer seria o de sexólogo. Ah, eu vi que você é sexólogo, que você tem conhecimento sobre isso, eu estou procurando terapia, porque a gente está com dificuldade no relacionamento e a gente queria algum especialista. Ah, não sei o que, eu tenho dificuldade no quesito sexual, tenho vergonha de falar, mas você deve saber sobre isso, né? Então, não está aparecendo na louça, Andressa. Então, o significante qualquer é isso, né? Mas vai ser, sei lá, o seu estilo, vai ser, sei lá, o seu rosto, alguma coisa, qualquer, uma coisa qualquer, né? É que uma pessoa qualquer, o seu futuro candidato à análise, vai olhar e pensar, tá, essa pessoa talvez tenha o que eu preciso, né? Como Alcebiades pensou que o que Sócrates escondia era justamente o que Alcebiades queria, né? Esse significante qualquer. E a gente vai entender como isso se relaciona com o objeto A em outro momento. E aí, é, uma coisa importante de pontuar nessa transferência, né? A transferência é uma transferência de saber, por assim dizer, né? Falando em termos grosseiros. Eu transfiro para outra pessoa esse saber sobre mim, né? E o amor que está em jogo, ixi, Maria. O amor que está em jogo na transferência para Lacan não é um amor afetivo, romântico, mas era um amor ao saber, né? Então, no leitura lacaniana, o que o seu paciente ama não é você, não é o quão foda você é, não é o quão analista cool e legal, descolado você é, mas é o saber que ele supõe que você tem sobre ele. Assim como o que Alcebiades amava em Sócrates não era Sócrates, mas o saber que ele julgava que Sócrates tinha, né? E aí o que a gente coloca aqui é que o saber está do lado do analisante, está do lado do paciente. O saber na psicanálise lacaniana não está do lado do analista. E aí entra em jogo, né? A gente já falou até agora de dois termos de uma transferência, né? Que seria no modelo diádico, né? No modelo do imaginário, o eu e o outro. O paciente e o analista. A gente já viu que o que faz o paciente se dirigir ao analista não é a pessoa em si, mas um significante qualquer que a pessoa, o paciente, atribui essa coisa, esse algo que participa, né, desse conhecimento que o analista teria sobre ele, né? Agora eu coloquei que esse saber, né, esse agalma que o paciente, ou que Alcebiades, por assim dizer, acha que o analista tem, não está do lado do analista, porque, como Sócrates, o analista de nada sabe, né? O analista é aquele que sustenta a posição de suposto saber, mas que nada sabe, né? O saber está do lado do analisante, né? Do paciente. Eu vou usar como termos intercambiáveis para ficar mais fácil, porque para mim é muito difícil falar a palavra analisante. É, e aqui, né, nesse algoritmo da transferência, que, salvo engano, esse algoritmo ele está no seminário 11, é no 8 ou no 11, não vou saber de falar de certeza. Ele aparece desse modo aqui. Isso aqui são 3 pontos, tá? Enfim, dá para ver os 3 pontos aqui? Meu Deus do céu.
Tá, não, tô vendo não, pelo menos. 3 pontos ali. Finjam que entre o S2 e o SN tem 3 pontos, tá? Ah, tá, agora apareceu. Pronto. E aí, o que são esses algoritmos aqui, né? S fala de sujeito, S fala de sujeito. S1 e S2, estou pegando minha colinha aqui, né? Esses termos aqui falam da cadeia simbólica ou da cadeia de significantes. E o SN fala justamente do significado, né? Existem diferentes leituras para esses elementos e para essa barra, né? Geralmente, quando uma barra aparece num algoritmo de Lacan, num matema de Lacan, fala de castração. Nesse algoritmo especificamente, não é sobre castração. É sobre que esses elementos sustentam ou apoiam esse sujeito, né? Então, o sujeito ele é apoiado por um saber, por uma verdade que ele mesmo produz, correto? Eu gosto de ler esse essa parte do algoritmo da seguinte maneira, né? O sujeito, né? O sujeito, tá dando para ver o meu pincel aqui? Ou não? Eu balançando o pincel? Ou não? Tá. O sujeito, em sua relação com a cadeia simbólica, com a sua cadeia simbólica, ou seja, com o seu processo de metonimização, de produção de sentidos, cria um significado. Isso aqui, isso tudo aqui, em algum grau, opa, isso tudo aqui, em algum grau, a gente pode em algum grau, a gente pode entender como o algoritmo do saber, né? O matema do saber, por assim dizer, né? Então, o que é que está acontecendo numa transferência? O que está acontecendo numa transferência é que o paciente chega para você demandando um saber, o que eu tenho, eu vou melhorar, o que é que eu faço para minha depressão passar, será que eu tenho cura, né? Ah, será que eu vou conseguir voltar a me relacionar com minha mulher como antes? Blá, 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 blá. Será que a gente vai conseguir a voltar a ser um casal feliz? Lá, 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 né? Ou seja, o sujeito, ele lança, o paciente, ele lança. Eu queria uma cor vermelha, não tem vermelho aqui, né? Não estou conseguindo ver o vermelho. Enfim. O sujeito, ele lança sobre o analista uma demanda, né? E a demanda, ela não está aqui nem para ser atendida, nem para ser rejeitada. Ela está aqui para ser manejada, né? A gente lembra que o saber está do lado, não do analista, mas do analisante. Então, o analisante aponta para esse lugar aqui. O analisante aponta para isso aqui, ó, para o saber. O saber que está do lado do analisante, do paciente, né? E é importante lembrar que saber não é no sentido de sentido pronto, né? Como está em Freud, muitas vezes, né? Então, existe um significado oculto no inconsciente, né? Existe o patente, o latente, enfim, né? Existe o que está consciente, o que está inconsciente, né? Não. O saber está aí para ser produzido, né? O saber está aí para ser construído, né? A relação triádica, né? A pirâmide que a gente está falando nesse trecho aqui, né? Do ponto 6 da página 613 da direção do tratamento, é preciso que haja ao menos 3 faces de uma pirâmide. É isso aqui, né? As 3 faces que eu coloquei como em um momento como S barrado, sujeito barrado, transferência e objeto A, são essas 3 interfaces aqui, né? O sujeito é um ponto da pirâmide, o analista, esse significante qualquer, é um outro ponto da pirâmide, e o terceiro ponto da pirâmide, que é a relação que importa, é o saber, né? O saber que é do analisante. E a relação que importa não é essa relação aqui. Essa relação aqui não importa para a gente. A relação é o outro, do analista, do analisante comigo, não importa. Não importa se ele gosta de mim, se ele não gosta. Blá, blá, blá. Não. O que importa é a relação desses dois. Poxa, a relação desses dois elementos aqui. Do sujeito com o seu saber. E aí, enfim, tem outras questões sobre isso, né? Mas eu vou fazer uma pausa aqui nessas explicações e perguntar se está compreensível o que eu estou colocando aqui. Se está fazendo sentido ou não. Se alguém tem uma dúvida ou não, se alguém quer adicionar alguma coisa sobre isso ou não.
Hidratem seus significantes. Ô, Raul, deixa eu, na Hum. verdade, confirmar se eu entendi. Sim, É, o primeiro S seria o do sujeito em si. O sim. S1 é o saber da transferência. Hum, O é S2 porque seria. eu vou escrever aqui, fica mais fácil, tá? Tá. Ó, O S, o S pelado é o sujeito. É, sujeito. Isso aqui, para ficar mais fácil de anotar. Porque, enfim, é a cadeia simbólica ou cadeia de significantes, como a gente viu no último encontro. E isso aqui é o significado. Significado. E esse aqui do outro lado, do lado do analista, seria um significante qualquer. E aqui também, aqui em cima seria sujeito também. É isso. Isso tira tua dúvida? Tira completamente. Tá, mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma pontuação? Oi, primeiramente, tô feliz de estar Oi. aqui. Mas eu fiquei pensando, tipo, a questão do significado. Como é que no texto e aí numa tema, onde que o significado entra? Como assim? Tipo, a gente vai trabalhar com a cadeia de significantes e vai estar ali voltando para aquilo o tempo inteiro. Mas o significado numa tema, tipo, onde encontra o que a gente faz, basicamente. Não sei se. Eu não sei se eu entendi ainda. Porque, tipo, Nesse... tá numa tema. Mas aí, pegando para a prática clínica, como é que fica? O modo como eu leio esse matema é o seguinte, como eu leio. Eu gosto de interpretar de entender essa parte aqui de baixo como o algoritmo do saber, né? A gente tem o sujeito, a cadeia simbólica, ou cadeia de significantes, e o significado, né? O que está em jogo, em algum grau, no, na clínica, no tratamento, a gente pode pensar que é devolver o sintoma à sua condição de significante. Mostrar que o sintoma ele não é o significado, né? Então, o modo como a pessoa se relaciona com aquele sofrimento não precisa ser daquele modo, não precisa estar unido como um significante, se une a um significado no, na linguística saussuriana. Acho que eu só compliquei aqui, enfim. Eu gosto de ler essa parte aqui, que eu chamo de a dimensão do saber, nesse algoritmo, como o sujeito na sua relação com a cadeia simbólica ou com a cadeia de significantes, ou seja, o sujeito na sua relação com a sua fala. A lousa fechou, fechou, não foi? Peraí, peço a paciência de vocês. Não sei o que aconteceu que a lousa fechou. Pronto. Poxa, a lousa travou aqui para mim. Tá, voltou. Voltou? Voltou. Tá. Descobri que tem como usar o vermelho agora. Como é que... Voltando sobre essa parte aqui do matema, que eu entendo, que eu compreendo, que eu estou colocando aqui como lado do saber, né? O sujeito.
em sua relação com a sua cadeia de significantes, ou seja, com a sua fala, com o seu falar-ser, né? Com o seu modo de se colocar no mundo, né? Porque para Lacan, o sujeito não é somente uma fala, não é somente um ser, ele é um falar-ser, né? Então, o sujeito e a verdade, o saber se produzem na fala, se produzem no dizer, né? O que eu gosto de chamar do dizer de si, como eu falo em outros encontros, fazendo esse paralelo com o cuidado de si, né? O sujeito, na sua relação com seu falar-ser, com seus significantes, com seus significantes, produz sentido, significados, produz sentidos, né? Isso seria o saber. Na clínica, isso entra na compreensão que eu vou pedir para vocês colocarem os mouses e as linhas aí no canto da tela, tá? Na clínica, isso entra no lugar, né, na compreensão de que sempre que o sujeito demanda um saber, sempre que o sujeito ele endereça ao analista uma demanda, alguém está mexendo no quadro, eu não estou conseguindo mexer. Mas sempre que o sujeito endereça ao analista uma demanda, essa demanda, ela tem é uma demanda de saber, essa demanda ela tem que retornar pro analisante na forma de questão, né? Então, por exemplo, o que é que eu faço? O que é que eu faço com essa situação? Né? E uma resposta possível, um manejo possível, né, na transferência seria: quais são suas opções? Raul, e por que eu não pergunto o que é que você quer fazer? Por exemplo, que é uma pergunta muito comum que muitos psicólogos fazem, né? Tem três verbos, assim, muito comuns nos nossos manejos que dirigem o paciente para a dimensão do imaginário, dirigem o paciente para a dimensão do sentido, dirigem o paciente para a dimensão do eu, que é o querer, o desejar e o fazer. Por que eu falo que esses verbos eles colocam o paciente na dimensão do eu, né? Porque o eu não sabe o que quer, não sabe o que deseja, e não sabe o que vai fazer, né? Então, se você perguntar, o que é que você quer fazer? A resposta é não sei. O que é que você deseja? Não sei. Ou então o desejo vai falar de uma coisa que está no eu, mas não fala do sujeito do inconsciente, né? Enfim. É, Na clínica, um dos modos onde isso pode aparecer é assim, né? E aí é que está essa relação, a pirâmide que Lacan fala nesse trecho, né? Apontando que o saber está do lado dele, né? Será que eu consigo apagar essa parte vermelha toda? Não consigo. Tá. Mas aí, ó, o paciente endereça esse saber, essa pergunta, essa demanda ao analista. O analista devolve essa pergunta, essa demanda, em forma de questão para o analisante, para o paciente, apontando que o saber está do lado dele, e isso produz o fechamento dessa pirâmide, que é justamente a relação do paciente com o seu inconsciente, né? Com o seu saber, com a sua produção de saber, né? Então a gente pode pensar em três momentos, mais uma vez o três aparecendo, né? Dessa, dessa transferência, dessa pirâmide, desse manejo, né? O paciente demandando um saber, o saber sendo devolvido como questão, e essa questão espera-se, né? Quando ela tem efeito de ato analítico, desemboca na relação do paciente, do analisante, com o seu saber, né? Com os seus significantes, com a sua fala, com a sua produção de sentido, com a sua produção de significado, né? Em termos gerais, seria isso, assim, um dos modos onde esse algoritmo pode ser pensado na clínica, né? Óbvio que quando a gente está no atendimento, a gente não vai imaginar o algoritmo da transferência, vai pensar, tá, eu estou aqui, ele está aqui, e agora eu vou fazer que nem. Não, isso aqui é mais para nossa compreensão, para os nossos estudos, para nossa construção de caso, né? Na clínica você não está com um significante na sua frente. Quem está ali é o João, a Maria, o fulano, o cicrano, né? Mas na sua construção de caso, o João, a Maria, o fulano, o ciclano são significantes, né? São sujeitos que, no caso, são significantes para outros significantes, lá, 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 lá. Me fiz claro nessa parte?
É isso. Alguém quer comentar, perguntar mais alguma coisa? Ou não? É, eu apaguei, mas eu vou deixar aqui por enquanto. Isso aqui. E eu vou avançar um pouco na leitura, tá? A gente já destrinchou o que seria essa tal pirâmide, né? Essa pirâmide de três elementos é a relação entre o sujeito, ou o analisante, o analista e o seu saber, né? Faz aqui algumas críticas, né, nas páginas 613, 614, a essa a linha das relações objetais. Eu vou ler aqui, tá? Nem lembro o que eu escrevi aqui, se é relevante ou não, se eu vou fazer algum comentário sobre isso, não, mas eu vou lendo aqui e vou ir comentando, né? Se a transferência retira sua virtude, isso aqui é no final da página 113, retira sua virtude de ser reconduzida à realidade da qual o analista é o representante, e se trata de fazer o objeto amadurecer na estufa de uma situação confinada, já não resta ao analisado senão um objeto. Se nos permitem a expressão em que fincar os dentes. E esse é o analista. E aqui ele está fazendo uma crítica justamente à psicanálise kleiniana, né? Que envolve uma devoração desse objeto bom, que o paciente, esse objeto bom interno que o paciente projeta no analista, né? Por assim dizer. Daí a noção de introjeção intersubjetiva, que é o nosso terceiro erro, se instalar lamentavelmente numa relação dual, né? Então, o que está acontecendo ali é uma relação de introjeções e projeções, onde o analisante projeta seus objetos bons e maus, né, na pessoa do analista, e depois introjeta novamente os objetos bons ou maus através dessa transferência, por assim dizer. Uma relação dual de produção de significado que não necessariamente produz um efeito de mudança na posição do sujeito, né, a crítica que Lacan faz. Eu vou pular um pouco, né? Tensionamos chamar a atenção, na página 114, segundo parágrafo, né? Aí ele fala aqui, cita aqui Ferenczi, Strachey e Balint, né? Pessoas que pensam nesse sentido, né? Na clínica da identificação. Tensionamos chamar a atenção para a substância dessa consumação mística. E se mais uma vez temos que denunciar o que acontece à nossa porta, é por sabermos que a existência analítica extrai sua força do particular. A experiência analítica, perdão, extrai sua força do particular. Assim é que a importância dada no tratamento à fantasia de devoração fálica, suprida pela imagem do analista, parece-nos digna de ser destacada, em sua coerência com uma direção da análise que faz caber inteira na disposição da distância entre o paciente e o analista como objeto da relação dual, né? Aqui, se eu projeto no analista o objeto bom que eu preciso introjetar de volta novamente, eu coloco o analista na posição de falo, né? Uma posição de ser aquilo que eu preciso para resolver as minhas questões, para resolver os meus conflitos, né? E aquilo lá que ele faz um elogio, por assim dizer, a distância, a gente vai entender que distância é essa, do paciente e do analista, para que outro efeito seja possível. Aí eu vou pular lá para os últimos parágrafos, da página 614, né? Sendo desconhecida, não sem motivo, a natureza da incorporação simbólica, e não havendo possibilidade de que se consuma, seja o que for de real na análise, evidencia-se pelas balizas elementares de meu ensino que nada mais pode ser reconhecido senão de mais nada daquilo que produz, né? Então, ele fala que essa relação de devoração, de projeção e introjeção, dessas linhas da psicanálise, estão ali no sentido do imaginário, né, que não mobilizam a cadeia simbólica, que não mobilizam a posição do sujeito, né, que não mobilizam o inconsciente, como ele está colocando aqui, né? Eu mesmo identifiquei esse autor, aqui, só me engano, ele está falando de Ferenc, não tenho certeza, mas teve algum autor aí que ele se interpelou sobre isso, né? Numa época em que debatíamos entre nós que, em se ficando preso a uma relação imaginária entre os objetos, restava apenas a dimensão da distância para poder ordená-la, né? Então, é, a relação do paciente com esses objetos é a relação do paciente com a sua fantasia, né? É a relação do paciente com os sentidos que ele cria para a sua falta, os sentidos que ele cria para para o que ele acha que está acontecendo com ele, né? E não é necessariamente sobre sentidos fechados que a análise se trata,
mas sobre o processo de produção de sentido, o processo de significação, né? É, essa coisa que acontece, por assim dizer, né? E aí ele coloca aqui a distância como um ponto importante para ordenar esses objetos, para ordenar essas fantasias, né? É, e aí no outro trecho ele vai falar como essas distâncias acontecem ou não. Enfim. Fazer da distância a única dimensão em que se articulam as relações do neurótico com o objeto gera contradições insuperáveis que são bastante discerníveis, tanto no interior do sistema quanto na direção oposta que atores diferentes extraem da mesma metáfora para organizar suas impressões. As distâncias excessiva ou insuficientes do objeto parecem às vezes confundir-se a ponto de se embaralhar. E não era a distância do objeto, mas sua intimidade grande demais no sujeito que parecia a fênix caracterizar o neurótico, né? Então ele está falando aqui da questão da distância do paciente e do analista, né? Ele coloca essa questão da intimidade entre essas duas pessoas, né? O afeto que para algumas psicanálises é extremamente importante, é essencial, né? E aí colocando a psicanálise nesse lugar, a gente sai de uma psicanálise que tem como foco a descoberta freudiana da sexualidade, do inconsciente, e vai para uma clínica do afeto, né? Para uma clínica da relação e da intimidade. Para Lacan, a psicanálise está em outro lugar, né? E ele faz essa distinção entre uma distância excessiva, né? Então, um analista que se distancia demais do paciente, né? E que não possibilita essa ordenação dos objetos, né? Essa outra relação com a fantasia, ou então essa outra relação com esses significantes, né? Não suscita isso, justamente por estar distante demais. Também critica essa distância insuficiente, né? Então, um analista que está próximo demais desse paciente, né? Que com a sua pessoa ou com as suas colocações interpela demais, atrapalha demais, se coloca demais, se preocupa demais, às vezes pode ser um problema com esse paciente, né? Interage demais, tem intimidade demais com esse paciente, né? Então, é, coloca, fala sobre, que remete a gente um pouco à função do morto, né? Que é, a função do morto não é sobre fazer cara de cu e apenas ficar em silêncio e deixar essa pessoa em angústia com seus próprios significantes e foda-se, né? É sobre dar espaço para que aquela pessoa fale, né? Sobre dar espaço para que esse saber se constitua. Hum, e aí eu vou falar um pouco da relação desse. Eu vou fazer uma pausa aqui de 1 minuto para colocar meu notebook para carregar, que apareceu aqui a mensagem de descarregar. Um instante. Já volto. 1 minuto. Estou aqui botando o notebook para carregar. E aí, para a gente finalizar, eu queria falar da. Queria perguntar se ficou alguma dúvida aqui. Queria falar também dos matemas. Eu não sei se vai caber, né? Porque a gente está no nosso horário, enfim, já falamos de muita coisa. Eu pensei em falar dos matemas da fantasia, da demanda, citar, né? Por assim dizer, e falar sobre o fim, a travessia da fantasia, né? Eu falaria disso agora. Se der, aí a gente vai se estender um pouquinho. Queria saber se cabe isso aqui. Se alguém tem alguma dúvida, não. Como é que a gente está aqui nesse momento? Tô esperando que alguém fale primeiro, mas pra mim tá tranquilo. Tá. Então ninguém tem mais nenhuma dúvida por enquanto. Sem dúvidas por enquanto, mas muita informação. É. Aí por isso que eu queria perguntar para vocês, faz sentido eu citar alguns outros matemas aqui para a gente avançar um pouco? Ou eu paro por aqui, e a gente deixa, enfim, deixa.
Eu acho legal citar, mas eu não sei se dá tempo cronológico mesmo para agora, sabe? Porque É. também fazer e fazer correndo eu acho tão ruim. Eu vou me estender um pouquinho. Eu nem sei como é que tá o tempo também, né? A gente tá em quanto tempo de chamada? Alguém consegue ver? Eu não sei mexer no Zoom. A gente deve estar em umas 20 e poucos minutos, eu acho. Deixa eu ver aqui. É, uns 20 e poucos minutos. Tá. Eu vou citar esses dois outros matemas, o da demanda e o da transferência, né? Só a título de conhecimento, o da demanda, que é esse aqui, e o da fantasia, que é esse aqui. É, na verdade, eu acho que o S é barrado, se não me engano. Acredito que sim. Pronto. De um lado, nesse matema aqui da demanda, a gente tem o que também seria o matema da contratransferência. Ou seja, quando eu me coloco no lugar da pessoa que está ali para responder uma demanda, para dar uma resposta, para fechar um significado, eu estou numa relação contratransferencial. Porque se para Lacan a transferência tem a ver com saber, a contratransferência também vai ter a ver com saber, né? E como eu coloquei em outro momento, a demanda ela não está ali para ser respondida, para ser atendida ou negada, ela está ali para ser manejada, né? Também aparece, por exemplo, quando o paciente nos coloca em um lugar que teoricamente não é o nosso ali, né? Por exemplo, o psicólogo, eu escutei isso um tempo atrás, o psicólogo estava falando de mim, né? Enquanto psicólogo barra analista. Psicólogo para mim é como um amigo, é uma pessoa que a gente conta os nossos segredos, né? Que está ali para ter uma relação de amizade com a gente, né? Enfim, tem que ter espaço para esses significantes, tem que ter espaço para essa parte da fantasia do paciente, né? Essa demanda de amizade, de afeto, eu não atendo, então não vou virar amigo do paciente e também não rejeito, eu não vou dizer, eu não sou seu amigo. Eu não estou aqui para ser seu amigo, estou aqui sei lá, para lhe atender, enfim, né? Porque se eu falo que eu não vou ser seu amigo, eu quero uma fantasia, um processo de construção de sentido, né? Então, um modo de manejar demanda, esse tipo de demanda você vê o psicólogo como amigo? Por que amigo? O que é amigo? O que é um amigo para você? E aí constrói um sentido a partir disso, né? Então, a demanda está aí nesse lugar, no lugar da transferência, né? No lugar do imaginário, no lugar do sentido, né? No lugar dessas transferências que Lacan ele critica, né? E aqui, se esse aqui seria o algoritmo da demanda e e por extensão também da contra-transferência, esse aqui que é o matema da fantasia, a gente também pode pensar como o matema da transferência, né? Por quê? Porque Lacan vai colocar que o analista ele faz semblante de objeto A. O objeto A está ali representado pelo A, né? O que é fazer semblante de objeto A? Fazer semblante de objeto A é ocupar a função daquilo o que é causa de desejo. Lembrando que o desejo é sempre o desejo do outro, né? Então, é, é uma parecido com o que a gente tem pensado com a função do morto, né? Resumindo, enxugando muito assim, né? Esse, esse, esse matema aqui, né? Seria basicamente, né, se a gente trocar aqui esse SQ por A, né? O algoritmo da transferência e o matema da fantasia são extremamente parecidos, né? Então, o analista está ali para causar desejo sobre esse saber aqui, né? Causar desejo sobre uma produção de sentido, né? Sobre, enfim, para causar esse desejo, para questionar esse desejo. Por sinal, por si só já é uma questão endereçada a outro, né? Mas por que, se o algoritmo da transferência e o algoritmo da fantasia são parecidos, onde é que está o efeito analítico disso, né? Se eu ocupo esse lugar do objeto A, que é esse objeto que produz a fantasia,
Como é que a análise é possível? Eu não sei se eu estou fazendo compreensível aqui, né? Justamente porque, diferente de qualquer outra relação imaginária, o analista ele não está ali para dizer o que você é ou não, para responder essa demanda, o que eu sou, como eu devo ser, o que é que eu preciso ser, o que é que eu preciso fazer, né? Que é essa relação que a gente tem com os outros, né? Que o sujeito tem com o outro, essa relação que cria a fantasia, né? O, o analista ocupa esse lugar de objetuar, faz semblante de objetuar de tal modo que o paciente atravessa a fantasia de que eu sendo algo para alguém eu vou ser completo. Eu fazendo algo para alguém eu vou ser completo. Eu sendo como alguém eu vou ser completo, né? Então, a análise vai de um primeiro momento. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Não estou sem minha colinha. Eu vou fazer com o meu nome de cabeça. Vai de um primeiro momento onde o sujeito vê o outro como possibilidade de completude, né? Então, se eu for o que minha mãe espera, eu vou ser completo e vou ser perfeito. Se eu for o que meu pai fala para eu ser, eu vou ser completo, vou ser perfeito, né? Se eu fizer o que as pessoas esperam que eu faço, se eu mentir para os outros ou para mim mesmo, eu vou ser completo, vou ser perfeito, lá, 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 né? Do outro como completude para o outro como incompletude, né? Então, num primeiro momento da análise, né, isso aqui é justamente a travessia da fantasia, tá? Num primeiro momento da análise, o outro aparece nesse lugar, né? O outro é quem tem o falo, o outro tem aquilo que eu preciso para ser completo, para ser perfeito, para me satisfazer. Eu preciso ser algo para alguém, eu preciso ter algo por alguém, eu preciso fazer algo para alguém, né? E muitas vezes esse alguém vai ser o analista, esse objeto A, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Me diga o que eu preciso fazer, me diga o que é que eu preciso ser. Como é que eu faço para reatar minha relação? Como é que eu faço para voltar a ter performance na cama? Lá, 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 né? Isso é devolvido para o paciente, né? E nesse processo de devolver essas demandas para o paciente em forma de questão, o paciente entende que o outro, tanto o outro do analista, que é também esse objeto A, quanto o outro, as pessoas que ele se relacionam, são incompletos, né? São faltosos também. E isso produz, na análise, uma outra relação com a falta, uma outra relação com o outro, e o sujeito atravessa a fantasia de que o outro o completa, de que o outro tem as respostas, de que o outro tem o saber, de que o outro tem o agalma, né? Pegando o exemplo do banquete, né? Porque, como a gente colocou, o saber está desse lado aqui, do lado do analisante, né? É, no geralzão, assim, seria isso. Esses matemas que eu queria trazer. Deu uma boa enxugada, né? Não sei se foi útil ou não, mas na minha cabeça isso aqui faz total sentido, isso aqui é super útil, isso aqui é super legal e cool, enfim. Eu vou fechar aqui esse quadro branco e a gente pode. Não sei como é que fecha esse quadro branco. Assim? Não sei como é que fecha o quadro branco. Enfim, acho que a gente pode abrir para perguntas se a gente tiver tempo também do Zoom, né? Eu também não sei quanto tempo a gente tem. Alguém quer perguntar, questionar, colocar, adicionar, retirar, criticar? Essa última parte aqui fez sentido para vocês? Não fez? Foi too much? Ah, aprendi como fecha o quadro. Eu achei ótimo. Eu sempre gosto quando tem exemplo, quando vai um pouquinho para o concreto, para sintetizar um pouco mais. Perfeito. Foi compreensível? Foi útil de algum modo? Eu achei ótimo que você não só faz E aí eu já tô pegando porque eu super fico chateada quando é grupo de leitura. E aí é só a pessoa que propôs o grupo de leitura lendo. E aí é tipo, é uma hora você vendo a pessoa ler. E não tem essa troca, e, enfim, e os exemplos e a explicação. Então, eu tô feliz. Que bom.
É, Fico feliz de ter sido proveitoso. Se ninguém tiver mais nada para adicionar, para conversar, não sei. Se alguém quiser levar isso para outro lugar também, se a gente quiser entrar em questões clínicas aqui também, se ninguém quiser mobilizar mais, a gente pode encerrar por aqui. Como é que vocês estão? Tudo certo, só absorvendo ainda. Mas tudo certo. Sim, o Pedro do outro grupo agora vai ter que sair. Ok, então acho que eu vou encerrar por aqui, né? Foi muita coisa também. Eu acho que a qualquer momento o Zoom vai fechar. Vou fazer só minhas considerações finais. Esse texto eu não li todo. Eu li só até essa parte, a parte 3, né? Então, a partir da semana que vem, a gente vai estar juntinhos nesse barco desse texto, tá? Não sei como vai ser os próximos encontros. Não tenho nada especificamente planejado. É, É isso. Eu vou ver como é que eu faço em relação para postar esses conteúdos também. Muito obrigado a quem esteve presente hoje nesse feriado, quem participou, quem falou, né? Quem está acompanhando. Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser conversar, tirar dúvidas, questionar, trocar ideias, pode me chamar no WhatsApp, a gente vai conversando sobre isso e a gente se encontra na semana que vem para discutir o ponto 4, como agir com o seu ser. Acredito que seja isso. Enfim, acho que é isso mesmo. Como agir com o seu ser, o É. ponto 4, o quarto encontro de 6. É isso, pessoal. Muito obrigado. Um bom resto de feriado e até a semana que vem. Tchau, tchau. A nós. Muito obrigada. Até a próxima. Até. E aí, vida? Parabéns, Obrigado. O que é que você achou? achei incrível. Você enquanto outsider, Enquanto o quê? enquanto estrangeira. Ah, achei massa, achei interessante. Perfeito. Esse negócio dos matemas, inclusive. É legal, interessante mesmo. É isso, eu vou encerrar por aqui. Vice. Um cheiro. Tchau, tchau. Cheiro. Tchau. Eu não faço ideia de como é que desliga isso. O legal é que isso vai estar na gravação, pô. Como é que para de gravar?